Cada vez mais comum entre os jovens, agora o cigarro eletrônico está proibido de ser comercializado no Brasil. E hoje nós vamos falar dos vários malefícios que esse aparelho tão pequeno pode causar à nossa saúde. E para falar desse aparelho tão pequeno, mas que causa grandes malefícios à nossa saúde, hoje nós vamos falar com o médico Dr. Jorge Luiz Cidalon Lopes. Doutor, é comum, é pequeno, parece inofensivo, mas não é, né? Realmente, o vape, o chamado vape, o cigarro eletrônico, eles têm surgimento final da década de 2000, né? Nos anos 2000 lá nos Estados Unidos. Inicialmente ele foi criado com o objetivo, intuito, né, comercial, de favorecer a interação das pessoas. Cigarro, que pela composição, né, comercial, ele tem uma fragrância diferente e aparentemente foi apresentado como menos inofensivo, ou seja, como menos letal e menos tóxico. Porém não é. Hoje já está demonstrado em estudos, inclusive em Estados Unidos, que em grande porcentagem a composição, né, do cigarro, por não ter fragrância, ele provoca um maior consumo, uma desinibição, uma falsa sensação de que aquele produto que a gente está consumindo não é tóxico. Em essa mesma inclusão, composição da fumaça produzida por esses aparelhos de dispositivo eletrônico, ele tem uma fragrância que disfarça, né? E portanto a pessoa ter essa fragrância, ele acaba inalando mais essa fumaça, que em grande porcentagem, em 80 a 90%, tem uma similitude com substâncias que vêm na mesma composição do cigarro ou tabaco convencional. Ou seja, o que disfarça é a fragrância. E portanto a pessoa começa tendo um consumo inicial em maior quantidade dessa fumaça. Tem um detalhe, como ele foi feito para interação social, no cigarro convencional tem muitos fumantes que sentem a rejeição das pessoas. E o detalhe é precisamente que ao você consumir um cigarro eletrônico, você não está sendo rejeitado pelas pessoas. Quem está junto com a pessoa curtindo a festa, a balada, ele vai também inalar essa fumaça que aparentemente tem uma fragrância legal. Então isso também foi um detonante, um gatilho para atrair mais pessoas, sobretudo pessoas jovens, a iniciar o consumo dessa substância, alegando, entre aspas, que ele é inofensivo. A gente tem alguns dados, né, já hoje estudos realizados, que demonstram que uns 65% dessas pessoas que fumam, né, hoje começaram a ter um consumo em uma idade mais curta e começaram a ter dificuldades para aparentemente largar o cigarro, né, que já é um processo bem difícil. De cada 10 pessoas, somente 3 a 5% conseguem parar de fumar, inclusive depois de inúmeras tentativas. Com isso a gente quer dizer, parar de fumar, que chega a ser uma dependência, né? É tratado como uma doença, tem medicamentos, terapias para ajudar a pessoa a eliminar o hábito de fumar, não é uma tarefa fácil. Na dependência, tanto quanto mais difícil, como outras drogas pesadas que a gente fala, mas eu fumo, mas não é tanto assim. Chega a realmente causar problemas físicos, mentais e sociais na pessoa. Então, a pessoa fumante, ele também é uma pessoa que precisa de cuidados médicos e de uma equipe multidisciplinar para isso. E hoje, o que a gente vê é a tendência a essa tarefa ser mais difícil com o uso desses dispositivos eletrônicos. Doutor, o senhor, como especialista na atenção básica à saúde, é uma preocupação, principalmente quanto a essa questão da iniciação cada vez mais jovem? Nós vemos até pais comprando, né, esse aparelho para os seus filhos. É o seguinte, a gente está bem, né, nas consultas, um aumento das doenças respiratórias. A gente tem um período sazonal no ano de doenças respiratórias e a gente vê um incremento isso. A isso também se suma, a gente vende um finalzinho aqui, aparentemente, se podemos chamar assim, que vai virar uma doença endêmica de coronavírus. Então a gente tem uma suma, né, uma suma de fatores de risco que fazem com que essas doenças respiratórias apareçam precocemente. Então hoje a gente vê um início precoce da idade para começar a fazer uso desses dispositivos eletrônicos, narguilé e demais,
e a gente vê um agravamento da apresentação dessas doenças. A gente tem estudos, né, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos estudos na revista JAMA, foram publicados recentemente estudos que relacionam um incremento de doenças cardiovasculares, estamos falando de infarto, estamos falando de AVC em pessoas de menos de 34 anos relacionadas a algum tipo de hábito de fumar, seja por cigarro convencional e recentemente pelo uso desses vape, dispositivo eletrônico. Ou seja, ele tem na fumaça componentes cancerígenos, eles têm componentes na fumaça que machucam, lesam a parede, o revestimento das células do pulmão das pessoas. Então, uma pessoa que é para desenvolver, um fumante antes, 40 anos fumando, é para desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva crônica, com 50, 60 anos, hoje está desenvolvendo essa mesma doença com 35. Disso que a gente está falando. A gente está tratando cada vez mais pessoas novas de idade com doenças crônicas por hábitos inadequados em uma idade menor. Então, isso para a sociedade médica, né, representa um desafio. Então, isso representa um problema de saúde. Então, a gente tem, como sociedade, como comunidade, né, como programa de saúde, cada vez mais incentivar a criação de programas, projetos sociais e, do ponto de vista de saúde pública, né, estratégias de saúde pública que visem o atendimento, o fornecimento de, primeiro, informação correta e depois tratamento terapêutico, terapias, né, para contrarrestar esses efeitos, primeiro desestimular o uso, tá? E tratar as pessoas que já se encontram em um estado de dependência pelo uso do mesmo. E isso também é um ponto importante a ser levantado, doutor, porque existem algumas pessoas, eu acho que até na maneira, na tentativa de amenizar esse consumo, falam que esse cigarro não vicia tanto quanto o cigarro convencional. Isso é uma mentira. Esse fato não é real, pelo ponto de vista de que aumenta o consumo. O cigarro eletrônico, ele foi criado justamente pelos comercializadores para interagir, para aumentar a interação social. Ou seja, para a pessoa conseguir fumar vários, se reunirem e poder curtir um cigarro sem que cause, entre aspas, um incômodo pelo cheiro, né? Aparentemente com uma amenização dessa substância. Então aí que está o primeiro fato que é supérfluo. Então ele tem sim na composição, mesmo que é uma fragrância que disfarça, mas a composição dessa substância para produzir fumaça, aquela reação química é a mesma. Então você simplesmente está disfarçando os elementos que podem causar algum problema em relação ao cheiro, né? Em relação a uma fumaça menos tóxica aparentemente. Porém, isso acrescenta o consumo. Você perceber que primeiro tem mais aceitação, ninguém vai rejeitar você por estar fumando cigarro. Segundo, a fragrância é legal, ou seja, tem uma fragrância que é agradável a nossos sentidos. E terceiro, quer dizer, ponto de vista de moda, de aceitação pelo grupo, sobretudo adolescente, é uma coisa que aparentemente está de moda. E isso faz com que as pessoas facilmente consumam mais. Então, um dos fatores do cigarro convencional que leva aos adolescentes a consumir é a aceitação do grupo. E isso tem total relação até com o início de dependência. 65%, 70% das pessoas que começam a fumar, eles começam a fumar por uma cópia de um padrão. Às vezes também tem um familiar que incentiva o hábito, que já fuma, ou que incentiva o hábito de fumar, ou ele quer se integrar, sendo adolescente, a um grupo de pessoas que já consumem um cigarro, ou narguilé, ou algum dispositivo eletrônico. Então, todo esse contexto social é o que faz com que aumente instintivamente a comercialização, a compra, né, e o consumo. A Anvisa, desde 2009, proibiu a comercialização, a venda, ou seja, a comercialização, a propaganda desses dispositivos eletrônicos no Brasil. Ou seja, para desestimular realmente o consumo, mas a gente sabe que na sociedade tem muitas maneiras de ludibriar essas disposições da Anvisa. Então, hoje é um desafio para a comunidade médica a gente ter uma camada da população, uma leva de jovens com problemas de saúde que deveriam ser de outra idade. Então, cada vez mais a gente vê isso. Tem jovens tendo infarto,
tem jovem tendo problema de saúde, parada cardíaca, tromboembolismo pulmonar, que são emergências de saúde grave que podem levar a deletar a vida de uma pessoa jovem. Doutor, há alguns anos atrás e até hoje fala-se muito de não ficar perto de quem fuma um cigarro convencional porque você pode ser afetado também. O famoso fumante passivo, né? Isso também se aplica ao cigarro eletrônico porque cada vez mais comum nós vemos também esses dispositivos em locais fechados. É um alerta? É um alerta, Kelly. Assim, por exemplo, hoje na nossa cultura, né, latina, nossa cultura de quem visita as baladas são locais fechados, ou seja, você tem um local de menor espaço, você tem maior propagação de qualquer dispositivo de fumaça. Se você vai na balada hoje das que nós temos na cidade, você vê uma grande bola de fumaça, porque onde tem um fumante com um dispositivo eletrônico, realmente não tem só um. Realmente é um grupo, né, de pessoas que se reúnem para curtir um narguilé, espelha a fumaça, compartilham a bombinha, ou são um grupo de pessoas que vários têm um dispositivo vape eletrônico. Então, ele é diretamente relacionado. Você pode não usar diretamente o dispositivo, mas você está inalando a fumaça. Uma fumaça que entre seus componentes tem uma substância chamada E, que causa EBALI, que são as siglas em inglês para um tipo de lesão ao endotélio, que é uma camada que reveste os brônquios, né, das pessoas e as artérias que nos pulmões das pessoas. Esse componente se encontra nessa fumaça. Então, todo fica no risco no quanto você fica exposto a essa fumaça. Realmente se passa em média 3, 4 horas de pessoas que estão usando esse dispositivo. Então, você está inalando também. Você está sendo fumante passivo, quizás não inala, mas em a mesma medida que o grupo que está curtindo essa fumaça. Inclusive não no grupo, dentro do ambiente, né? Vai lá por circula no ar, espaço bem fechado, pode acontecer que se você inale tanto quanto mais fumaça que quem usa. E aí, esse ponto que o senhor falou também, que eu não tinha pensado, o compartilhar. O compartilhar vai transmitir desde uma cárie até uma doença mais grave, como o próprio coronavírus. Com certeza, a parte higiênica, né, da questão, né, o uso de fumaça é bastante duvidoso. Se tem uma pessoa que tem alguma lesão na boca, alguma doença transmissível por contato, herpes, né, se você compartilha com ela essa bombinha, né, esse dispositivo, com certeza você está se expondo também a ter uma lesão desse tipo. Já teve casos, sim, de várias pessoas que compartilharam o mesmo dispositivo e tiveram uma lesão tipo herpes simples. Tem o vírus de Epstein-Barr, que são vírus que citomegalovírus, podem se transmitir também. Não, são bastante frequentes em grupos de jovens. O alerta é, se está proibido, deve ter a atenção dos pais, dos adultos e essa orientação de que é algo que pode trazer grandes prejuízos à nossa saúde, né, doutor? Sim, alerte para os pais. Já que os filhos, geralmente são adolescentes, estão sob o cuidado dos pais, a indicação, né, a orientação, né, a desestimulação do uso desses dispositivos. Tipo assim, a informação que vem no produto ainda é insuficiente, ele não fala os malefícios que ele pode causar para seu filho, para seu familiar. Então, alerta ao cuidado dos pais, ou seja, converse com seus filhos, explique, tenha uma conversa franca com seus filhos antes de tomar decisões ou permissões sobre o uso de algum tipo de produto para o qual ele não sabe ainda as consequências e tem medo das consequências. Então, você vai evitar um gasto, vai evitar um prejuízo à saúde e, com certeza, em consequência, vai evitar as possíveis sequelas que isso pode deixar para uma pessoa. A gente sempre estimula uma curtição mais sadia, mais saudável, a prática de exercícios físicos, a prática de atividades lúdicas ao ar livre que não incluam o consumo de produtos nocivos à saúde. Isso que a gente indica para os jovens, para os adolescentes. E se tiver alguém nos assistindo que já está em um processo mais avançado da própria dependência, o indicado é procurar ajuda? Eu gostei muito de sua pergunta e de sua convite, Kelly. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza todo um programa de atenção à cessação tabáquica.
né? Então, todos os PCF, todos os postos de saúde da prefeitura, incluindo aqui Nova Mutum, eles têm um pessoal capacitado, os médicos estão capacitados para indicar, orientar e prescrever e acompanhar as pessoas que têm algum tipo de dependência, especificamente a cessação tabáquica. Então, aqui em Nova Mutum, especificamente no PCF Araras, funciona o grupo de cessação tabáquica. Tem o nome Superação. É a doutora Andressa Fabrício que comanda essa equipe top do PCF Araras. Tem especialistas de várias matérias para ajudarem as pessoas, né, a passar por essas diversas etapas que é largar o cigarro. Que parece fácil, mas não é. E cada pessoa é um mundo à parte, diferente. Então, por isso que a gente chama para ajudar, para ter esse atendimento multidisciplinar. Ele funciona uma vez por mês, porém, todos os PCF têm um dia na semana que atende saúde mental, onde a pessoa pode estar encaminhando seu familiar, seu filho para aconselhamento, acompanhamento ou indicação de participação desse grupo, que é voluntário sempre que a pessoa quiser. Detalhe, se você é fumante e já tentou parar de fumar e não conseguiu, parabéns, você tentou. Na próxima, pode ser sua vez de conseguir. Saiba que de cada 10 pessoas que tentam, somente 3 conseguem parar de fumar na primeira tentativa. Então, não desista. Não desista, porque faz parte do processo. O fato de reconhecer que tem um problema, o fato de querer, de procurar ajuda e de entender a situação, e o fato de reduzir o consumo, já são passos de avanço no processo de desintoxicação e no processo de abandono do hábito. Então, isso a gente conhece e vocês têm todas as portas abertas para tirar dúvidas, acompanhar, né, em um processo que não é fácil. É muito estigmatizado a pessoa que fuma, a pessoa que faz uso hoje na sociedade é muito estigmatizado ainda, mesmo com conhecimento. Então, para essas pessoas, temos também um tratamento como preconizado pelo Ministério da Saúde. Doutor, eu gostaria de agradecer pela sua participação e esse último recado que o senhor dá. Não é fácil, mas é possível. E aí, daí em diante, a partir do momento que você abandona essa dependência química, independente se é eletrônico, cigarro convencional, a qualidade de vida só tende a melhorar. A melhorar. A grande porcentagem das pessoas que fumam, eles contam uma história que é bastante comum, que eles aumentam de peso. É porque a gente começa, na hora que parar de fumar, a ter na melhor percepção dos cheiros, dos sabores, né? E isso também faz com que aumente o apetite. Por isso que tem uma equipe multidisciplinar. Tem psicólogo, pode tratar os outros problemas mentais que podem estar acarretando, desencadeando o uso dessa dependência. Tem educador físico, tem nutricionista, então tem enfermeira, tem um médico. Então são várias ferramentas, vários elementos que a gente tem para tratar a pessoa, e a qualidade de vida vai vir traduzida. Você vai respirar melhor, você vai ter uma sobrevida melhor e você vai se afastar de um dos muitos fatores de risco, né? Doenças cardiovasculares, infarto, AVC, o derrame, problemas renais, problemas pulmonares e, infelizmente, o câncer. A grande maioria dessas substâncias que produzem fumaça tem mais de 20 substâncias diretamente cancerígenas. O que a gente quer dizer com isso? Todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo, né? As substâncias, as agressões que a gente faz durante a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida, nessas células são um fator determinante na hora da gente desenvolver um tipo de câncer ou não. Esses são fatores determinantes na nossa imunidade. Esses são fatores determinantes na nossa vida futura, nossa qualidade de vida. E hoje a gente vê pessoas muito mais novas hoje tendo cânceres atípicos, né, relacionados a algum uso de substância nociva. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco, esclarecendo aí esse assunto que é tão atual e tão perigoso, né? Certo.
um tema atual, perigoso. Eu espero que tenha ficado bastante claro. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem se acercar, chegar perto que a gente tenta ajudar. E esse foi o nosso Saúde em Dia de hoje, que tem como objetivo sempre te deixar muito bem informado para você ter a sua saúde sempre em dia. E fico alerta, toda e qualquer substância que cause em você dependência deve ter a sua atenção. E nós voltamos na próxima semana com mais informações. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais.